pastor. Me perdoa. Eu falei, rapaz, mas tu está influenciando um monte de gente, como é que tu está indo por esse caminho? Ó, dentro da igreja, influenciando. E assim tem um monte de gente perdidos dentro do templo. E quando eu o chamei, para minha surpresa, porque vocês sabem que nesse tempo, se a gente não tiver o Espírito de Deus atuando, a gente é enganado, e é mesmo. A gente é enganado. E pastor é bicho bobo. Bicho bobo. Bobo, vai por mim, é bobo. O verdadeiro pastor é bobo. Ele cheira ovelha, ele quer ajudar todo mundo. E ele é enganado na maioria das vezes. Estou falando pastor sério. Por que ele é enganado? Porque o coração dele doa mais do que recebe. E nessa de doar mais, ele é muito mais ferido. Mas aqui vai uma dica interessante. Quando chamam o jovem, ele disse assim, pastor, eu não consigo me livrar desse vício. Eu falei, não é possível, rapaz, não estou ouvindo isso não. Tu está influenciando um monte de gente e não consegue, e ainda consegue ser escravo disso? É, pastor. Aí vai uma informação interessante. Pessoas vivendo dentro da igreja de aparência. E se eu estou chateado, eu estou chateado. Eu não fico vendendo uma imagem, eu não sou vendedor de imagem. Os irmãos sabem, quando eu subo aqui chateado, eu não vou falar nada para ofender ninguém. Mas quando eu estou chateado, todo mundo sabe que eu estou chateado. Eu não vendo imagem. Eu não sou um vendedor de imagem. Nem Jesus vendeu imagem. Senhor, Senhor, não se afaste de mim o teu espírito. Ele disse, me socorre. Ele gritou. Ele sabia que ele ia morrer, mas ele gritou. Vê se ele vendeu imagem. Vendeu imagem, não. Agora um monte de gente vendendo imagem. Não estou bem. Não está bem, não está bem, ué. Vai ficar rindo para quê? Eu não tenho duas caras. Que evangelho hipócrita é esse que a gente aprende o tempo todo a vencer, vencer, vencer e não perde nunca? Que evangelho é esse? E aqui vai uma dica interessante. Versículo 1 de Gálatas 5, vou repetir. Cristo nos libertou como libertou o povo lá no Egito, para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. O povo de Israel era escravo. Não decidia nada. Era manipulado o tempo todo. Fazia o que o Egito queria. Então perceba uma coisa. Agora são livres. E quando eles são livres, eles estão experimentando uma liberdade. Mas a liberdade tem um preço. Eu decido. Se eu decidir ser livre, pode ter certeza que o Espírito Santo vai atuar em áreas que você menos imagina. Agora, não adianta eu andar com o Espírito 10 minutos por dia e depois o resto do dia não andar. Não adianta eu deixar o Espírito me usar 2 horas por dia e o resto do dia ele não atuar na minha vida. Então aqui eu começo a perceber uma coisa interessante nesse texto. Repitam após mim, por favor. Existem pessoas que gostam de ser manipuladas porque não querem fazer as próprias escolhas de suas próprias vidas. Não querem. Quer ser manipulado o tempo todo. O tempo todo ela quer ser manipulada. E aqui também vai uma outra dica. Israel ficou com medo. Israel estava experimentando. Voltemos lá para o texto. Israel estava experimentando uma liberdade, uma experiência de vida nova, mas não sabia lidar com aquela vida nova. Quer ver? Olha onde nós vamos entrar. Quais são as chances de Israel? Na frente o mar, atrás Faraó. Vamos repetir? Na frente o mar, atrás Faraó. Estão com medo, o medo levou o pavor, não acreditam neles mesmos, estão se escondendo do problema. Olha que coisa interessante. Aqui eu percebo uma coisa. Quem sabe esse povo aqui quer nos ensinar uma coisa na noite de hoje? Está sem saída? Está num beco sem saída? Você não tem resposta, como já foi dito aqui no início. Você quer até achar a resposta, mas não tem como. Está no beco sem saída completamente. O que fazer quando não tem saídas? Então aqui começa a minha mensagem. Só ilustrei para você o que esse povo está fazendo. Então aqui vai começar a mensagem da noite de hoje. Eu só preciso de 20 minutos para mim finalizar esse texto. Repita após mim. Senhor, me dá as estratégias para mim saber o que fazer quando eu não tenho saída. Eita Jesus, nos ajuda agora, Pai, em nome de Jesus. O que fazer quando eu não tenho saída? O que fazer quando eu estou num beco sem saída? O que você faz?
chora, entrega os pontos, desanima, perde as esperanças. Fiz aniversário de casamento essa semana, nem no meu casamento eu tive lua de mel. Fiz aniversário de casamento, tive que cumprir uma missão. Vou ter que compensar com a minha esposa, né? Tá bicuda. Pastor é assim, vou fazer o quê? Não tem jeito. Mas eu não desanimei. Eu não entreguei os pontos. Eu não deixei o desânimo bater. Cansado, mas eu estou aqui. Mas só que aqui tem algo que me chamou muita atenção. Vamos ver as atitudes que nós temos que tomar quando nós não temos mais saída. Versículo 13. O versículo 13 do texto vai começar a nos ensinar como fazer quando a gente está num beco sem saída, completamente sem saída. Aqui vai uma dica. Porém Moisés respondeu: não tenham medo, porque ele recebeu de Deus uma palavra e vai transmitir para o povo. Porém Moisés respondeu: não tenham medo, fiquem quietos e vocês vão ver o livramento que o Senhor vai fazer hoje. Que é isso? Isso é muito profundo, gente. Isso é muito profundo. Repita após mim: o Senhor vai me dar um livramento hoje, ainda que eu não esteja vendo a saída, mas já está em andamento a resposta. Que coisa linda, gente. Que coisa linda que eu comecei a ler aqui. Aí ele vai dizer uma coisa que muito me chamou a atenção: nunca mais vocês vão ver os egípcios. Como é que eu vou explicar isso aqui, Senhor? Isso aqui é difícil. Vamos tentar ver a resposta de Deus. Eu vou tentar te explicar. Deus está dizendo: não tenha medo. Olha o meu livramento. Agora, vê como se não está acontecendo nada. Se na frente está o mar, atrás vem Faraó, de um lado montanha, do outro montanha, 6 milhões de pessoas para atravessar o mar. Como? Que saída? É porque eu creio na Bíblia, gente. Eu sou um cara doido. Senão eu ia ler esse texto 50 mil vezes e vou falar: isso aí é historinha. 6 milhões de pessoas. Como é que todo mundo vai passar? O cara vem com 600 mil pessoas, né? 600 homens. Como é que eu vou sair dessa situação? Se eu fosse olhar isso aqui, eu ia pensar numa coisa. Lá atrás vem Faraó, vou abraçada? Não. Mas se o mar abre, eu vou correndo e passo na frente de velho. Ó, passo na frente de ancião, piso em cima de todo mundo, mulher com criança no colo, gestante, eu vou pisar. Deus é perfeito. Quando eu comecei a analisar, eu falei: Jesus, como é que o Senhor fez isso? Ele falou assim: ordem, regras e deveres. Regra, está escrito: respeita os mais velhos, deixa eles saírem primeiro, e as crianças também. Gestante, vai também. Criança no colo, vai também. Depois vai os barbados. Deus é perfeito. Deus fez tudo pensando numa organização. Então quando Deus te tirar de um beco sem saída, saiba que Ele não te tirou por acaso. A gente vai ver aqui que esse texto é muito interessante. Nunca mais vocês vão ver os egípcios. Olha o que o texto está dizendo. Vamos ver a resposta de Deus: não tenham medo, vede o livramento do Senhor. E eu acabei de explicar. Espera aí, Senhor. O medo se transformou em pavor. A gente aprendeu que uma certa dosagem de medo é normal. Agora, medo em excesso, pavor. E pavor não se controla. A gente estava no final de semana lá na casa de um pastor e a mulher resolveu se descontrolar, ué. Deu teto preto nela. Ela queria pegar todo mundo, e aí? Pavor. Porque parou de tomar o remédio. Não, tô boa, tô curado. Não tá não, hein? Se eu fosse tu, não parava de tomar remédio não, hein? Tá difícil pra tu. Então vou ter que tomar de novo. Toma, porque senão tu bate na gente. Se transformou em pavor, e pavor não se controla. Então você sabe que o pavor neutraliza os seus saberes, neutraliza o seu potencial, e o texto diz, o texto é claro: não temas, não tenham medo, vocês vão ver. O que é ver? Enxergar. O que é ver? É você tá olhando e falando: que eu não estou acreditando, rapaz? É milagre mesmo? É ver. Deus está falando na boca de Moisés: calma, não se apavorem, ficai quietos.
Eu já ensinei aqui, o evangelista André tem pego os nossos ensinos e ele tem dito: quando eu não tenho o que fazer, não faço nada, fico quieto e espero o sinal de Deus. Mas como esperar o sinal de Deus? Não faça nada se você não sabe a direção. Pastor, mas eu sou ansioso. Então você vai ter que pegar o relógio de Deus e colocar no teu pulso. Porque senão você vai ir com o seu relógio. O relógio do ansioso não vê o relógio de Deus. E aqui vai uma outra dica interessante. Deus é socorro bem presente na minha angústia. Amém? Vamos repetir? Deus é socorro bem presente na minha angústia. Agora tenta imaginar, pensa. Olha por que a palavra de Deus ela tem que ser interessante para mexer aqui dentro. Moisés diz para o povo, convence o povo com essa palavra. Coloca a mão aqui, ó, na testa, por favor. Repita após mim. Vede o livramento do Senhor, que Ele te dá hoje. Agora olha para mim. Eu tenho que enxergar aqui, ó. Eu tenho que ver aqui dentro. Não é com os olhos. Eu tenho que ver aqui dentro. Aquela parede não tem porta, mas eu estou vendo que tem. A minha condição, Senhor, realmente não tem saída, mas eu estou vendo uma saída. Eu não sei como, mas eu estou vendo. A fé não é uma fé de vista. A fé não é você usar o emocional. A fé não é usar o ilusionismo. A fé também não é algo que a gente aprendeu aqui, quando nós ministramos sobre a fé. A fé também não é um elemento surpresa que vai te pegar de surpresa, não. O que é a fé? Vamos ver aqui, para você analisar. Repita após mim. A fé me faz ver aqui dentro. Ele está dizendo, vede o livramento. Então tem que ver. Eu tenho que ver. Se eu não ver, Zé, tu sabe que tu está vendo o livramento. Está andando comigo, estou te mostrando que é o livramento. Beco sem saída. Anos. Não, vem para cá, rapaz, nós vamos te ajudar. Mas aonde? Tu não está vendo, mas eu tô. Mas será? Sou muito ansioso. Calma. Você não está vendo, mas eu tô. Mas como é que é isso? Calma. Mas aí quando está no lugar, quando pisa no lugar, quando nós não vendemos um sonho que não é real, aí ele acontece. Eu estou mostrando que existe um sonho, mas ele não está vendo. Mas como? Olha que coisa interessante. Eu fui buscar subsídio na psicologia e eu aprendi uma coisa muito interessante essa tarde. Isso aqui me custou a tarde inteira praticamente. Repita após mim. A mente humana trabalha em 2 processos. Quais são esses 2 processos? Memória e imaginação. Isso é profundo, em 2 processos. Então eu vi aqui, Deus falou assim, filho, vai lá pesquisar. Porque a mente humana trabalha em 2 processos. Vede o livramento, eles não estão vendo. Porque a mente trabalha em 2 processos. Memória e imaginação. Ou seja, memória, passado. Memória, memorizei o que passou. E agora vem a imaginação, futuro. Olha o que eles vão ter que ver. Visualiza a cabeça, visualiza na sua cabeça a saída. Está aqui a saída. Mas como? Vede o livramento. Quando você usa a imaginação, é mais ou menos assim. Vamos inverter para o mundo espiritual. Uma mãe chorando com um filho que está na balada, chorando com um filho que está nas drogas, chorando com um filho que se enveredou por um caminho que não tem saída, mas ela vai para o joelho e ela imagina aqui o filho dela com a Bíblia na mão. Ela memorizou, ela imagina, o filho está nas drogas. Não, ele que pensa que está nas drogas, pode até estar nas drogas lá, isso pode ser consumado, mas eu estou imaginando ele entrando dentro da igreja com a Bíblia na mão. Amém? Então vamos para um outro âmbito. Casamento destruído. O esposo foi embora, a esposa foi embora, está tudo destruído. Mas ela e ele vê aqui dentro, ele entrando pela porta ou ela entrando pela porta. Isso é profundo quando Deus começa a ministrar o nosso coração. Presta
Prestai atenção que isso aqui é muito interessante, porque Moisés está dizendo, vede aqui dentro. E aqui dentro trabalha com dois processos, imaginação e... O que mais, gente? Imaginação e... então aqui trabalha em dois processos, imaginação e memória, passado e futuro. Aqui vai uma outra dica. E Moisés vai profetizar. Ele está dizendo, vede. Vamos ler o texto? E você vai pegar uma palavra profética. Moisés, porém, disse ao povo, não temam, estai quietos, parados. Olhem, imaginem aqui dentro, vede o livramento do Senhor, que eu vou dar hoje, Deus dizendo, para que os egípcios vocês nunca mais vão ver. Preste atenção que ele está dizendo, vede, mas até agora não aconteceu nada. Ele está mandando, veja, mas até agora não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada até aqui? Vamos para o versículo 15. Até agora não aconteceu nada. Ela, vede, analisem, imagina. E quando chega no versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. Então, disse o Senhor a Moisés, por que vocês estão clamando? Por que vocês estão me pedindo ajuda? Diga ao povo... Aqui eu aprendo uma coisa interessante, gente. A maioria dos milagres não chegam até você sem que você também não seja participante do milagre. Isso aqui é muito interessante da gente ensinar. A maioria dos milagres não chegam até mim. A maioria dos milagres não chegam até você sem você não for participante do milagre ou se você não for até o milagre. Quer ver uma coisa interessante? Vamos aqui em Tiago 4,8. Depois volta para cá de novo o texto. Tiago 4,8. Repita após mim. Eu tenho que ir até o local do milagre. Se você não for até o local do milagre, não acontece. Vede o livramento. Até ali não aconteceu nada. Ficais parados. Fiquem quietos. Eles ficaram. Aí depois Moisés recebe uma palavra e diz desta forma. Então o Senhor disse a Moisés, por que vocês estão clamando? Por que vocês estão me pedindo? Digam ao povo que marche, andem até o milagre. O mar está ali, não abre. Mas vamos ver aqui que coisa interessante. Tiago, irmão de Jesus, aprendeu com Jesus. No versículo 8 ele vai dizer, cheguem até mim, cheguem até Deus, e eu vou chegar até vocês. Quem tem que chegar? Sou eu. Se eu chego, ele vem. Se eu não vou, ele não vai. Nós somos participantes de todo milagre. Todo aquele que quiser ver um milagre na sua vida tem que ir de encontro ao milagre. Aqui nós vamos analisar alguns textos rapidamente. Só para você não ser uma pessoa desatualizada de ir até o milagre. Repita após mim. O meu milagre é Jesus. Se eu não for até ele, nada acontece. Olha como é importante, hein? A mulher cananeia saiu de um lugar distante e ela foi até o local do milagre. Quem era o milagre? Jesus. E se ela não fosse até Jesus? E o milagre? Aonde? Aonde ia acontecer milagre com ela? O centurião sai de um determinado local e vai até Jesus. E se ele não fosse? Vamos mais um aqui, para você entender. 4 homens carregando um paralítico. E eles vão por onde? Pelo telhado. E desce o paralítico até Jesus. E se ele não levasse o homem até Jesus? Que milagre aconteceria? A minha pergunta é, que experiência você tem com Deus? Que experiência você tem com Jesus? Que você possa ter dito, eu fui até ele e ele me enviou o milagre. Ou nós estamos vivendo só de misericórdia e das migalhas que caem da mesa? Aqui vai a dica. Vamos voltar para o texto que nós estávamos. Repita após mim. O Senhor está dizendo o tempo todo neste culto, por que eu estou clamando por socorro? Ah lá. Por que vocês clamam? Por que vocês estão pedindo socorro? É uma pergunta. Ele está fazendo uma pergunta para o povo. Por que vocês estão clamando? Por que vocês estão pedindo? Ou seja, ele está dizendo assim, para de orar. Eu vou mais profundo, para de pedir. Eu vou mais profundo, para de clamar.
Agora não é hora de orar, porque você já orou e eu já sei. Agora é hora de marchar. Que coisa, né? Que texto interessante, né? Israel, marcha! Chega de pedir, chega de clamar. Eu já sei. Anda, vai de encontro ao teu milagre. Se você ficar com o braço cruzado em casa, nada acontece. Se você não for de encontro aos seus ideais, nada acontece. Isso é resposta profética para alguém aqui. Repita após mim. Marchar é comigo. Abrir o mar é com Deus. Ô Jesus, não é possível. Não é possível que a gente não consiga aprender um texto tão simplório como esse. O mar só é aberto quando eu marcho. Porque Jesus já disse, tu já clamou, tu já pediu, já chegou diante de mim a sua súplica, a sua reza, a sua prece, já chegou. Agora eu só quero que você marche. Amém? E aqui vai uma outra dica muito interessante, muito interessante. Você sabia que existem potenciais dentro de nós? Você sabia que existem potenciais dentro de você? Que se você não usar, o milagre não acontece? Olha como Deus faz com que a gente seja participante do milagre. Se eu não sair de casa, o milagre não acontece. Você vai ficar orando o tempo todo e a vida toda e o milagre não vai acontecer. Porque você tem que ser participante do seu milagre. Aqui vai uma dica imprescindível. Tem alguma coisa que você pode fazer para que o milagre aconteça. Que coisa é essa? Marche. Não pare. Caminhe. E o principal, conheça pessoas influentes. Levante a mão direita. Repita após mim. Se eu não marchar, o mar não abre. Fecha a mão. Versículo 16. E quando a gente vai para o versículo 16, ele vai nos usar de uma forma tão bonita, cada um de nós, a ponto de nós percebermos o que significa este versículo. Vamos lá. Está escrito assim. O que tu tem na mão, Moisés? Repita após mim. Um cajado. E ele vai dizer, então estende sobre as águas. Cajado significa autoridade. Vamos repetir? Aqui vai uma dica, hein? Muito interessante. Muito interessante. Tem nas mãos o que, Moisés? Um cajado. Use, símbolo de autoridade. Cajado é símbolo de autoridade. Toca nas águas, Moisés, com a sua autoridade. Aí Moisés toca. Aí o mar se abre. Levanta após mim. Repita após mim, mas levanta tua mão direita. Quando eu terminar, tu fecha, porque isso aqui pode ser algo profético e curador para a tua vida. Repita após mim. O meu Deus nos livra no problema e não do problema. Fecha a mão. O nosso Deus, ele nos livra no problema e não do problema. Quer ver uma coisa interessante? Que problemão na Bíblia? Que tu conhece? Talvez as crianças estejam até estudando sobre isso. Um homem vai ser jogado na cova dos leões. Quem é esse homem? Daniel. Vê se Deus livrou ele da cova. Mas livrou ele na... então Deus não te livra no problema, ele te livra do problema. Então saiba que esse problema que sobreveio sobre a sua vida tem uma função. Deixa eu abrir mais um parênteses.